Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h45. Esse é o Ponto a Ponto, que hoje, nesta quinta-feira, 30 de novembro, estaria se transformando nesse momento no nosso Sport News, aqui pela rádio starnewsantos.com, para toda a Baixada, para todo o interior, para todo o Brasil e para vários pontos do planeta, né? Um dia especial ao Luiz em Coimbra, em Portugal, a Meire na Tailândia, o nosso querido César Morgado lá em Bolton, na Inglaterra, o Ricardo Amorim, né? Nosso querido Ricardo aqui de Santos, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício. Também lá o nosso querido Rodrigo, né? Está chegando na Flórida, grande figura, torcedor do Santos, preocupadíssimo, né? E também, é claro, o nosso querido Rogério Assis, o canhão da Bandeirantes, nosso ouvinte também, amigo lá de Votuporanga, nosso querido Cláudio Zaidan, e, é claro, o nosso Antônio Sanches aí do Guarujá, que reclamou, né? Com certeza, estamos aí com um atraso de praticamente 15 minutos, até porque, eu vou explicar, hoje, quinta-feira, 30 de novembro, nós estaríamos dando sequência nesse momento, né, as entrevistas com os presidenciáveis ao Santos, a eleição do Santos que acontece nesse final de semana, no próximo fim de semana, dia 9 de dezembro. Vamos ter a eleição com 5 candidatos, 5 chapas, estaremos entrevistando o Ricardo Agostinho, o empresário Ricardo Agostinho, mas, pela informação da nossa produção, ele que vem da capital, algum acidente aconteceu no sistema Anchieta Imigrantes e ele estaria parado, né? Então não estaria com condições de descer a serra e chegar a tempo aqui, né? Então, nós não deveremos ter essa entrevista hoje, porque até agora, ou se chegar, nós conseguimos dar. Mas, por isso, nós temos aqui conosco, aqui sempre, né, doutor cátedro aí em relação à matéria direito trabalhista, o nosso querido doutor Emílio Puimi. Doutor Emílio, bom dia, e não sei se pegou a informação, eu até anotei aqui, porque é importante nós passarmos isso para os nossos ouvintes também, a respeito de uma determinação que o nosso ministro Luiz Marinho esteve reunido na terça-feira na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, e, segundo ele, o que fez o governo anterior, o governo do presidente Jair Bolsonaro, é inconstitucional, que facilitou, abriu e fez muitas brechas aí no sentido das leis trabalhistas, né? E, segundo ele, não era válido. Como é que você vê todo esse panorama, Emílio? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes, internautas. O ministro voltou atrás, né? Como a gente tinha essa expectativa, né? Foi uma coisa insensata que ele fez e voltou atrás, né? Porque ele descobriu agora que ele precisa conversar com todas as partes antes de tomar decisões desse nível, né? Exato. Que vai prejudicar não só as empresas, mas muito, muito os trabalhadores. E ele, como ministro do Trabalho, né, usar o popular, pisou na bola. Exato. Né? Ele admitiu que agora ele vai montar uma comissão tripartite. Isso. Para conversar e colocou essa vigência dessa portaria para março do ano que vem. Ou seja, isso já era. Vamos aguardar. Bom, gente, nós esperamos um pouquinho o programa começar, atrasamos, mas eu quero agradecer demais aqui a presença, né? Já estamos aqui, hoje a Rádio Star News trazendo mais um candidato à eleição presidencial do Santos no próximo, sem ser esse sábado, próximo final de semana, dia 9, e nós registramos aqui, né, agora há pouco, que o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado, o empresário Ricardo Agostinho, estava descendo a serra, com certeza pegou aí acidentes que já... Alô, governador Tarcísio Gomes de Freitas, nós da Rádio Star News, inclusive, hoje entrou uma matéria hoje de Brasília aqui na nossa programação por volta das 6 horas da manhã, falando sobre o PAC, né? Nós podíamos pôr nesse PAC aí um terceiro acesso da capital do Planalto aqui, que além do Porto, nós temos a Vila Belmiro, nós temos toda uma integração da Baixada Santista, mas depois aqui apresentar o nosso querido doutor Emílio Puimi, torcedor do Santos, está aflito com o Santos, triste com o Santos. Ele gosta tanto do Santos que ele foi morar no interior com a família, mas não resistiu e voltou para Santos em menos de um ano. E mora... Não dá para escapar de Santos. Não dá.
E o Emílio ainda falou o seguinte: rapaz, fui na Vila Belmiro ontem, depois do terceiro gol, não deu para aguentar. Mas vamos lá então, né? O nosso ponto a ponto abre espaço para o Sport News aqui. Estamos para toda a Baixada, para todo o interior, para o Brasil e para o mundo, com grande audiência. E você já sabe. Deixa eu mandar um abraço especial. O nosso querido Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, parceirão, amigo, já participou conosco aqui, está preocupadíssimo. E nós vamos aqui falar muito, né? O doutor Emílio, que também está atento aqui, esperando um futuro melhor para esse Santos. Todos nós, né? Todos nós estamos esperando. Eu cobri o Santos aí quase 30 anos, tive a felicidade, e quando eu falo, eu fico arrepiado de vestir a camisa do Santos, trabalhando na comunicação do Santos, viajando com o time do Santos, narrando os jogos do Santos, o que também fizeram com a marca Santos, não dá. Não dá, o Santos não pode ser tratado como, com todo respeito aos times pequenos, mas como uma equipe pequena também, né? Mas vamos fazer o seguinte, o nosso Sport News começando agora, nessa sequência aqui. Bom dia ao candidato Ricardo Agostinho, da Chapa 1, veio de São Paulo, obrigado pelo esforço, pela correria, sei que tem um agendamento aí, mas é importante que o torcedor do Santos lhe ouça, conheça seus planos, seus projetos, já não é tão desconhecido da torcida do Santos, pelo contrário, mas gostaria que usasse os microfones aqui da Rádio Estádio Santos para falar para a Baixada e para todo o nosso Brasil, até porque a eleição do Santos permite o voto presencial e também online. Estamos esperando aí, então, que essa eleição seja muito boa no dia 9. Bom dia e fale para os nossos ouvintes da Rádio Star News, em áudio e vídeo para todo o planeta, quem é o candidato Ricardo Agostinho, da Chapa número 1. Vamos lá, Eduardo. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, nosso. com o Emílio também, com toda a tua equipe. Peço desculpa pelo atraso, mas olha, era para chegar aqui com o tempo, para a gente tomar um café, fazer uma resenha, mas não adianta. É como você bem disse, é acidente em cima de acidente. Eu normalmente eu acabo dormindo aqui, né? Inclusive ontem por conta do jogo, mas eu tinha coisas para pegar em São Paulo, etc. Fiz esse bate-volta, né? Mas não imaginava que saindo com 2h30 de antecedência não chegaria. Opa, olha aí. O tratamento é VIP do Eduardo, hein? Pô, vou te falar, viu? É tratamento. O Felipe Takashi, que é meu assistente, minha comunicação. Felipe eu já conheço. O Felipe já passou aqui pelo centro. Felipe, bom dia também. Não sei se o Felipe quer um café também. Vamos dar o café. O café a gente não abre mão. Vamos lá. Vai citar aqui, por gentileza. E literalmente assim, eu sou Chapa 1 por quê? Porque a gente começou a trabalhar com muita antecedência. Sim. Nós, no primeiro ano, óbvio, nós fizemos a última eleição, fomos o segundo no voto online, né? Estava uma campanha muito boa, até que apareceu aquela história da Leila do Santos, né? Do cara que ia colocar milhões, milhões e milhões, que vendeu uma empresa de 400 milhões e ia colocar no Santos. Até estatutariamente não pode, mas infelizmente o torcedor acredita nessas coisas, né? E aí estamos colhendo os 3 piores anos. Desculpa te interromper, é a número 1, porque você foi o primeiro, inclusive, a registrar. Exatamente, eu fui o primeiro a começar a trabalhar, porque assim, o que eu estava ponderando assim, o primeiro ano a gente apoiou o presidente atual, porque você tem que apoiar, terminou a eleição, todo mundo é Santos. Por mais que você pense diferente, ou que você converse com as pessoas e não sinta, né, os mesmos interesses, né, de fazer o clube voltar a ser gigante, etc., você tem que apoiar. Só que foi um primeiro ano desastroso. Vendeu-se um time vice-campeão da Libertadores e pegou jogadores de péssima qualidade técnica, tanto é que praticamente todos que entraram no primeiro ano já não estão mais no clube, né? E tivemos um ano horrível. E olha, eu falei, olha, não dá para ser assim. Conversei com o presidente e aí ele falou uma frase para mim que foi ótima. Ele falou, pô, você só critica. Eu falei, não estou criticando, eu estou dando ideias, eu estou te ajudando. Procura um profissional de futebol, muda o viés do futebol, porque o que dá dinheiro no Santos e o que dá dinheiro no futebol moderno é premiação. Você está deixando de lado. Toda vez que você entra num campeonato e sai no Paulista na primeira fase, sai na Copa do Brasil na segunda e terceira fase, você está deixando de ganhar muito dinheiro. E aí, sem dinheiro, você não paga as contas que você falou que ia pagar e não tem time para competir. E aí vai virar um círculo de derrota, porque cada vez é pior. Né, Ricardo, esse ano que está terminando mais um pouco, o Santos já está nessa... Quem vai participar da Copa do Brasil está do outro lado do canal, né? Que é a nossa querida Briosa, a portuguesa. Com todo respeito, a gente gosta muito da história da portuguesa, mas... deveria estar lá já, né? Inclusive, o Santos teve uma segunda chance, Eduardo, que ele podia ter disputado essa Copa que a portuguesa ganhou. O Santos tinha convite para disputar. Ele tem um sub-23 ali, tem os jogadores que sobraram, na verdade, né? E tem um elenco inchado. Ele poderia ter montado um elenco com o sub-20, com esses jogadores que estão sobrando no elenco principal, e disputado, e olha, ganhava com o pé nas costas. Com todo respeito ao nível técnico do torneio, ganhava com o pé nas costas. Vamos fazer assim, nós vamos a um rápido intervalo, vou colocar aqui os nossos patrocinadores, o Ricardo toma o seu café com tranquilidade, muito bom, o Dr. Emílio também, do outro café aqui, o Felipe, obrigado pela audiência. Alô, Otávio de Cubatão, já mandando aqui. Otávio, de novo você está perguntando a mesma questão aqui, né? Mas a gente vai colocar no ar os 5 candidatos. Mas Otávio é gente fina, Otávio é ouvinte, espectador todo dia aqui, para ele tem regalia assim.
Vamos lá, o Ricardo Agostinho, que por sinal está conosco aqui, a chapa número 1, Otávio. Também o chapa número 2, o candidato Vladimir Matos. Na chapa número 3, o Rodrigo Marino. Coincidentemente, esses 3 já estão desfilando por aqui, 2 já passaram e o Ricardo está conosco hoje. Chapa número 4, Maurício Maruca. E a chapa número 5, Marcelo Teixeira. Essas são as 5 chapas que no dia 9, das 10 horas da manhã às 17 horas, só lembrando, presencial e de forma online para quem se cadastrar até o dia 4. Não pode imprescindível, isso, não. né? Imprescindível aí, lembrar e entrar. Não perca que dia 4 passou, aí do dia 5 lembrei, dançou. Não. Aí você tem que vir a Vila Belmiro, não pode votar de forma híbrida. Mas nós vamos ao intervalo em nome de Emanuel Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos, levando a sua carga uma das maiores transportadoras e logísticas do Brasil, fazendo tudo por você, sob a batuta lá do nosso querido Marcos Muniz. Também destacando, sabe quem? A Forte Vistorias Automotivas. Vistorias Automotivas veiculares é com a Forte, o nosso querido Tiago Rodrigues. 8 endereços da Baixada, Vale do Paraíba, para te atender melhor. Também a Eng Plus, construtora incorporadora. Você já pensou em morar em Santos? Tem gente que pensa o tempo todo, né? Eu vou te dar 3 oportunidades. 2 da Eng Plus, Residencial Mykonos e Ilha de Malta. Em breve o lançamento do Bali, será o 3º residencial aqui próximo para você adquirir. Mas a Eng Plus, onde a qualidade faz a diferença, tem também a Eng Life, a caçulinha do grupo, uma construtora nova que traz o primeiro conceito Smart para toda a Baixada Santista, que é o Piazza Torino, na João Fredo 363. Aí você fala, Edu, morar em Santos é muito caro, rapaz. Eu andei vendo apartamentos acima tudo de 800 mil, 1 milhão, aí é muito milho, eu não tenho tanto milhão assim. Calma, vou te ajudar. A Eng Life põe no mercado o Piazza Torino a partir de 345 mil. Nós lançamos ele aqui há menos de um ano por 278.900. Resumindo, vendeu bem, está vendendo, está na faixa de 345 mil. Acesse construtoraengelife.com.br. Você está que nem o Santos, dando umas batidinhas toda hora? Só que o Santos não tem jeito de desamassar, o Santos tem que consertar inteiro, né? Mas se o seu carro está com essas batidinhas, vou dizer para você onde você deve ir. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, está aqui, ó, 10 anos ele viveu na Europa, trabalhou para as maiores marcas do mundo, BMW, Mercedes, Audi, Seat, Peugeot, Citroën, conhecido internacionalmente, por isso eu recomendo para você. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, da Comendador Martins 191, o melhor martelinho de ouro do Brasil. Também mecânica Eliomar, há 54 anos cuidando da saúde do seu carro, mecânica elétrica, injeção eletrônica, também na linha amarela em São Vicente. Deixa eu falar da M. Rocha Contabilidade. Por falar nisso, já mandou bom dia aqui o Marcelo Rocha, está mandando bom dia especial ao Ricardo Agostinho. Ele que é santista, empresário, está doido, preocupado aqui com essa situação do Santos. Marcelo, teu abraço está sendo transmitido agora aqui para o Ricardo Agostinho, também para o doutor Emílio, que ele gosta muito dos seus comentários. O Marcelo Rocha, grande Marcelo, que é candidato à Prefeitura de São Vicente, hein? Nos surpreendeu, lançou a candidatura na última semana pelo Partido Novo e está desejando felicidades ao candidato Ricardo Agostinho. Só tenho que agradecer e vamos trabalhar muito. Você pode contar com isso. São 3 anos que a gente vai trabalhar 24 horas por dia, porque o Santos é futebol clube, deixar isso de lado. Eu bato muito nessa tecla, esquecer que o Santos é Santos Futebol Clube. A gente tem até que falar mais do futebol e o clube a gente pensa um pouquinho mais à frente. Mas o futebol, primeiramente. Virgínia, vamos a um rápido intervalo. Depois eu falo de tintas e tintas, também falo da Escola Santista de Astrologia. Vamos lá, que na volta a gente vai mergulhar com assuntos importantes aqui para o candidato da chapa número 1, Ricardo Agostinho, junto com o doutor Emílio Puimi. Vou até deixar na volta o doutor Emílio aí, já colocar a primeira questão, além da apresentação, que é muito normal e natural. Quem é o candidato, quantos anos tem, o que faz, e principalmente, né, Emílio, o que tensiona para o Santos. O Santos não pode fazer um projeto a curto prazo, é um projeto que tem que ser agora de resgate, né? Até porque, já adiantamos, é uma parte do recurso do ano que vem do Campeonato Paulista. Mas o atual presidente também, ele é rápido, ele é ligeiro, ele também já recebeu o que estavam devendo para ele, né? Então, assim, eu pego daqui, tiro dali, e aí, daqui a pouco, o Ricardo Agostinho vai explicar. Tem superávit na Vila Belmiro, mas o conselho lá diz, tudo bem, superávit, mas a gestão não é boa. Superávit fictício e vamos entregar, e vai entregar o clube, vai deixar alguma coisa sem pagar. Eu quero mesmo com os 30 isso. milhões adiantados, vai deixar alguma coisa sem pagar. Então nós vamos a um rápido intervalo, na volta muito aqui com você. Já um abraço também ao Maurício. Alô, Maurício em Praia Grande, torcedor do Peixe. Ele falou assim, não cai não, Peixe. Olha, tá bravo, mas eu acredito. Acredito nessa força, nessa marca, nesse nome Santos de não cair. A gente volta já rapidinho, não sai daí.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h03 e rápido aqui de volta, né? O nosso programa, só explicando, começamos um pouco mais tarde, devido a um problema de trânsito do nosso convidado de hoje, o candidato Ricardo Agostinho à presidência do Santos, pela chapa número 1. E aí a gente vai lembrar, com 2 pistas somente, Anchieta e Imigrantes, e como está muito difícil. A gente tem comentado isso aqui com vários secretários, prefeitos, tivemos recentemente com o deputado federal Alberto Mourão, para que ele possa ajudar a Baixada Santista. Mas, Emílio, por gentileza, sem perder tempo, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso candidato de hoje, o entrevistado, né, o Ricardo Agostinho, para saber aí, em relação ao que a gente pode esperar dele, nessa candidatura, né, Emílio? Isso, o que a gente vê hoje como torcedor, né, como santista, né, de verdade, né, porque tem muita gente aí, dizem até que é corintiano, né, e qual a sua opinião a respeito do comitê,
de gestão? É um bom formato? Ajuda na administração ou prejudica? Doutor, em 2011 eu votei a favor do estatuto em que estabelecia-se o comitê de gestão. Achava que era uma boa ideia. Nunca foi. Nunca funcionou. Virou um produto para ser troca, virou um produto para negociar. Essa gestão atual, ela foi formada em cima disso. Colocou-se um candidato a presidente, que era uma pessoa que queria ser presidente a qualquer custo, ficou 6 anos em campanha, porque ele começou a primeira, não ganhou e continuou. Né? E foi minando o presidente que estava em exercício sempre, porque ele queria estar lá. E aí ele usou esses cargos de conselho gestor para negociar pessoas que não se davam, que não se gostavam, que não tinham nenhuma consenso para nada, para justamente trazer votos. Olha, esse aqui tem 100 votos, esse tem 500 votos, esse tem 200 votos, vamos ganhar. Ganharam, e olha aí onde nós estamos. São os 3 piores anos dos últimos 100 da história do Santos. O Santos só teve uma fase tão ruim assim na época do amadorismo, quando começou. Tá bom? Eu sou sofista. Eu bebo da fonte do que tem o maior conhecimento do futebol mundial, que é a Sofis, que cuida da história do Santos. De maneira voluntária, como todo mundo sabe. Pois não. Né? E aí, claramente, não funciona o Conselho de Gestão. Não serve para nada. O Conselho de Gestão serve para negociar cargo político. Então, por exemplo, um candidato que sai faltando 10 dias para uma eleição, sem projeto de governo, sem plano nenhum, o que você espera dele? Que ele vai colocar pessoas ali que vão atender ele, que sejam no comitê político dele, e vai começar o clube assim. Vai lotear para um, vai lotear para outro, e boa. Não dá. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é pedir uma reforma estatutária, até porque tem muita coisa embutida nisso. Eu posso falar para vocês do plano de sócio. O plano de sócio do Santos é horrível. Né? Ele só premia a presença. E aí, só quem está indo é que consegue continuar indo. Exato. Quem quer ir não vai mais, porque tem o rating, etc. Então, não. Nós vamos mudar esse plano. Esse plano vai começar em R$10 e vai a 1.000. É um plano com 10 opções de preço. Tá? Para todos os bolsos. Para quem não vai a jogo e para quem vai muito a jogo e quer benefícios. Ok. Entre outras coisas, a primeira é acabar com o comitê de gestão. Isso é algo que eu tenho colocado muito claro. Uma outra coisa que a gente vai mudar, data de eleição. Eu vou disputar a eleição dia 9. A tendência é que a gente ganhe, pelas pesquisas, a tendência é que eu ganhe. No dia 10, que é meu aniversário, dou uma descansada, eu tenho 55 anos, aproveitando para falar. Isso, eu ia te perguntar até, olha, a Sônia e o Paulo lá de Campinas Uhum. são sócios do Santos, são torcedores, vão votar de forma online, já se cadastraram. Ótimo, parabéns, seguinte, sucesso. Paulo. E eles pediram aqui, eu já tinha perguntado, que foi um pouco confuso no começo aqui pela correria, mas agora vai calma, agora com calma. Para falar um pouquinho da idade, você é empresário. Exatamente, eu sou empresário da área farmacêutica. E eles também perguntam para você, farmacêutica. daqui a pouco a gente vai colocar, viu? Sônia e Paulo, um abraço, a respeito de SAF. A gente vai chegar lá. Não, vai ser rápido, Ricardo. tranquilo. Então, assim, entre outras coisas, eu acho que a eleição tem que ser 1 mês ou 2 antes. A eleição tem que ser em outubro. Exato. Assim, você que está em casa fala assim. Planejamento Claro. é o seguinte. Você que fala, mas está ruim o time. Está ruim o time porque o presidente é péssimo, porque não tem planejamento nenhum no futebol. Eu faço uma analogia rápida, que o Santos era uma fábrica de imóveis devendo muito. O cara que comprou, chegou lá e falou, bom, estou cheio de boleto para pagar. O que eu faço? Ao invés dele fazer, trabalhar, produzir mais, baratear custos, não. Ele foi e vendeu as máquinas que fabricavam os móveis. Vendeu tudo. Pegou um bom dinheiro, porque esse maquinário é caro, botou os boletos em dia, não pagou a conta toda, porque boleto vai mês que vem, tem conta de luz, tem tudo, tem encargo social, etc. Mas pagou o que tinha lá atrasado, etc. Ok. Aí no mês seguinte ele falou, bom, agora vou começar a ganhar dinheiro. Como? Ele vendeu as máquinas. Como é que você ganha dinheiro no futebol se você não tem atleta de qualidade? Então, como é que você fabrica móvel se você não tem máquina para fabricar móvel? Não adianta você ter a madeira, tá? Então, é isso que aconteceu no Santos. Então, tudo que não pode acontecer no clube aconteceu no Santos nesses 3 anos, justamente porque tivemos um conselho de gestão que avalizava, e aí passou 3 meses, um quis ir embora, que já está aí pulando, já pulou para outra chapa, porque vai pulando de chapa em chapa esse pessoal, porque quer estar lá. Então, passou 6 meses, foi outro, passou 9 meses, foi outro, todo mundo brigou. O grande conselho das estrelas, que era no começo da chapa, eu acho que sobrou um. Entendeu? Que é o que menos ativo, que ninguém nem lembra o nome. Ponto. Então, não dá. Então, o conselho de gestão, uma das coisas que a gente vai acabar, plano de sócio a gente vai mudar. Uma das coisas que a gente não vai precisar mudar na SAF, na minha ótica, talvez só adequar no SAF, não, na mudança estatutária, é a SAF. E falo rapidamente para você por quê. Esse modelo que está lá hoje no estatuto é até 49%. O Santos não pode passar disso. Essa é a minha opinião como santista. Você é favorável à SAF, mas não nos modelos que estão sendo praticados hoje. Não, esses modelos que foram praticados hoje foram vergonhosos. A gente até entende, porque esses clubes iam quebrar. Botafogo, Vasco, Cruzeiro, eles iam fechar as portas.
Entendeu? Eles vão ter que ter um novo CNPJ, voltar a ser uma outra sociedade com outro nome, como aconteceu com a Fiorentina na Itália, alguns outros clubes, né? Porque eles iam falir. Então, qualquer coisa... E foi ruim de qualquer maneira. Mesmo sendo qualquer coisa, foi qualquer coisa muito ruim. Agora, você tem vários modelos de SAF. O modelo, para mim, adequado é o que alguns clubes estão fazendo no Brasil. Você transforma a sociedade anônima de futebol, você coloca a cesta de atletas, etc. Modelo Fortaleza, Ricardo. Isso. É um bom modelo. Eu fico complicado em falar, porque assim, o modelo que o Marcelo Paes está fazendo lá, que é um cara que, como eu, veio da arquibancada, tem uma história. Isso. Um cara muito nasci simpático no clube, até. Fiz amizade com o Laor, fui ajudando. Fui embaixador do clube, desatei o nó, o Santos não tinha embaixada. Tem pergunta para você disso, hein? Tem pergunta do Paraná, tem pergunta do interior, que as embaixadas foram marginalizadas na tua direção. Bom, até 2009, o presidente que estava lá era contra a embaixada. E ele está querendo voltar. Então você que está em casa, toma cuidado. Porque quem é de fora de São Paulo lembra disso. Ele não deixava ter embaixada. Aí em 2010, com o Laor, começou a ter. São Paulo tinha um nó. São Paulo tinha embaixada, mas não podia ter embaixador. Eu desatei o nó, e sabe quem me ajudou? Um cara que não tinha nada a ver comigo, o Modesto, que era o presidente na época. Eu cheguei nele e falei, olha, a gente é adversário, a gente pensa o Santos diferente, mas tem essa demanda. Ô, Ricardo, se me permite, eu transmitia, né, junto, mandar um abraço ao nosso querido Fabiano Fará, me convidou. Grande amigo Fabiano Fará, grande abraço. Então, e nós transmitia jogos e muitas embaixadas, Emílio, pediam para transmitir com o nosso áudio lá. Então, nós tínhamos no Paraná, no interior, na capital. Embaixada de Curitiba é enorme, Embaixada de São José do Rio Preto, Brasília. Esse pessoal foi deixar de lado, e esse pessoal juntava muita gente, mostrava o crescimento da torcida do Santos. Eduardo, mas, Ricardo, embaixada é uma das melhores maneiras de você melhorar o plano de sócio. Exponencialmente você consegue trazer novas pessoas. E hoje continua complicado, né? Porque abrir embaixada, como o Grêmio, o Inter, Flamengo e outros clubes fazem, é muito fácil. Sim. Você com 10, 12 pessoas faz uma embaixada e vai aumentando. Exato. Quando você vê, o Mossoró tem mais de 100 sócios. Porque o Santos tem sócio tudo quanto é canto. Sim. Eu participei da abertura de várias. Dourados, eu fui para Dourados para ajudar na abertura, no Mato Grosso do Sul. Mais de 200 pessoas no evento, todo mundo se associando, entendeu? Ninguém entende o tamanho e a dimensão do Santos Futebol Clube. Então, as embaixadas... O Santos tem que ter 500 embaixadas, não 30. O Santos tem que ter embaixada pelo mundo inteiro. Tem que ter 500 no Brasil e 500 fora. Tem gente na Irlanda montando embaixada, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Portugal, manifestações aqui, no Japão. Japão. Então, assim, aí quando eu fui embaixador, quando eu quis botar essa embaixada para funcionar, eu falei com o Modesto. E o Modesto falou, olha, eu não entendo disso, mas eu sei que tem, eu sei que o clube precisa, resolve. Resolvemos, fizemos a eleição. Eu acho até pelo meu esforço fui eleito embaixador e fizemos um trabalho muito bom. Com muita criança carente, muita mulher vítima de violência doméstica, gente que nunca tinha ido no estádio, saiu do estádio comprando camisa do Santos porque queria ser santista. Né? Formamos jovens torcedores, ajudamos, o clube tem um papel social muito importante, então a gente ajudou muita criança a entender que o esporte é saúde, que o esporte é vida e que ele pode buscar um outro caminho na vida, tá? Isso é muito importante. Tivemos uma agenda muito positiva. Trouxemos grandes ídolos. Porque aqui, Eduardo, você principalmente trabalhou no clube, você sabe, você anda na rua, você encontra com o Negreiros, você encontra com o Edu, você encontra com o Aloysio, você encontra com o Lima. É a cidade no mundo que você tem isso. Sem dúvida. Agora, em São Paulo não é. Não. Eu tenho alguns jogadores que eu tenho amizade. Em São Paulo, até porque a minha região, eu sou das Perdizes, então a minha região tem muito jogador de São Paulo, Palmeiras e, consequentemente, alguns do Santos. Exato. Então o Zete, por exemplo, é meu amigo particular. O Zete trabalha hoje em São Paulo. É meu vizinho, meu amigo particular. Grande cara. Muito gente boa. Eu amo muito o Santos. Não vingou no futebol, no sentido de treinador, por ser muito bom caráter. É fato. Então, o que nós fizemos? Começamos a fazer muito evento com atleta. Trouxe o Rodolfo Rodrigues do Uruguai. Criei uma amizade tão grande que o Rodolfo é meu padrinho. Eu casei e o Rodolfo Rodrigues é meu padrinho. De dois grandes goleiros, né? O Rodolfo Rodrigues dispensa e o Zete também. Maravilhoso. Eu trouxemos o Newton Batata de Chicago. Estados Unidos. Né? Então a gente fez um trabalho muito grande na embaixada e isso me credenciou a ser candidato a presidente. Por quê? Eu não era algo que eu pensava. Inclusive, eu tinha declarado que eu não seria candidato a presidente em 2018. Cláudio da Praia, Ricardo, pergunta qual é o teu conhecimento do futebol em relação a futebol para juntar com a gestão. E aí, Emílio, né? É importante que o Ricardo responda. Hoje uma preocupação. Eu vi ontem ainda dirigentes do Curitiba dizendo que o Curitiba vai entrar numa SAF, e o Curitiba quer entrar num novo momento, mas pensando em equipe, em modernizar a sua arena, o seu estádio. Vamos transferir essa pergunta aqui para o Ricardo, né, Emílio? Então, exatamente. Então, quando a gente fala de SAF, eu falo esse modelo do Fortaleza. Que eu falei, eu fico reticente, porque as pessoas, mas o Fortaleza não é igual ao Santos. Não, só que o Fortaleza hoje é mais organizado que o Santos. Exato. A história do Fortaleza é isso aqui. A história do Santos é gigante. Ponto.
Só que isso posto, hoje o Fortaleza está organizado e o Santos não. O Santos tem desandado, o Fortaleza tem se Tá mais organizado. competitivo que nós aqui. Exatamente. Então, esse modelo é interessante. Você faz a SAF, coloca os jogadores na cesta, mas não vende para ninguém. Tá? E aí, quando você vai no mercado, é uma garantia que você tem para conseguir juros e condições melhores de mercado, de prazo, de juros. E aí você vai lá, integra um pedaço da sua SAF para o banco, para o financista, tá? Traz o dinheiro, capta o recurso para fazer as coisas que você precisa, novos CTs, melhorar as condições de acessibilidade de estádio, seja o que for que você precise, né? E você vai pagando e reintegraliza a sua SAF. Ou seja, você continua com o controle. Você fez um mercado, você voltou a ter credibilidade, porque o problema do Santos hoje é credibilidade. Ninguém acredita na marca Santos no mercado. Você começou a honrar compromissos, que não é complicado, até porque você vai ter um plano de sócio que vai chegar em 100 mil, porque você vai mudar essa paleta. Sim. Você vai ter aplicativo, você vai ter TV na Globoplay. Quem não conhece, entra no meu site lá, www.ricardopresidente.com. Nós temos mais ou menos 22 maneiras de captação de recursos sem vender jogador. Ô, Ricardo, você é um empresário. Sim. Quando a gente fala em empresário, né, Emílio? O empresário tem a visão comercial, a visão de crescimento, a visão de sustentabilidade do seu negócio. E o clube de futebol, né, Emílio, não pode ser diferente. Exato. Ele deve ser feita uma gestão. E eu gostei até que o próprio Emílio fizesse essa colocação por Ricardo em relação a isso. A gente percebe muitos dirigentes no futebol brasileiro amadores. Vejo o que está acontecendo com grandes marcas. Se a gente for falar de Corinthians, o próprio Vasco da Gama, que corre o risco de cair de novo. Novamente. E o Santos, nos últimos 3 anos, lutou para não cair no Paulista e está lutando para não cair também no Brasileiro. E não tem um modelo administrativo. Não tem esse modelo. Não tem um organograma cumprido. Emílio, é aquilo. Saber do Ricardo em relação a isso, porque alguns modelos ele está citando do Fortaleza, mas alguns candidatos já desfilaram aqui pelo nosso programa, pelo Sport News, declararam o seguinte: eu já fiz contato com tal empresa, com tal grupo. O atual presidente Andrés Rueda veio para estar 3 anos tentando falar com o pessoal da QSI. Eles respondem, eu não sei se está indo no lugar certo, né? Mas eles respondem, não é, Emílio? É difícil ver uma marca como o Santos, que recentemente perdeu um dos seus maiores expoentes históricos, foi o Pelé, e o clube parece que também não entendeu que durante toda essa trajetória deveria explorar melhor, né, Emílio? Isso, a marca Santos, ela, né, parece ou foi deixada de lado. Eu escutei até uma pessoa aí outro dia falando que o mais importante era o marketing. Mas qual o marketing? Pois é. Né? Qual tipo de marketing? Exato. O marketing tem que ser Santos Futebol Clube, né? Como ele Exatamente. deixou claro, futebol, é um time de futebol. Exato. É isso que tem que ser exaltado e vendido e tem um tripé aí, né, Emílio? O Ricardo, isso Perfeito. que o Emílio está falando, tem um tripé aí, que é a administração e o sentido. Qual será o modelo adotado por você, se for eleito presidente do Santos? A montagem do elenco, que a montagem do elenco começa no dia seguinte que você venceu a eleição. Tem que ser dia 11 de dezembro, não dá para esperar Porque não dá tomar pra posse, esperar. não. Porque senão o campeonato começa dia 21 de janeiro. Outra, nós temos aí um assunto muito comentado, né, Emílio, os torcedores do Santos, até mandar um abraço pessoal de Potirendaba, eu marquei aqui. Opa. Alô, Humberto de Potirendaba, desejando sucesso aí. E está dizendo o seguinte: está difícil não acreditar que o Santos não vai cair. Mas não vai, não. Não vai não. Vai não. Nem que seja na última rodada, as coisas vão conspirar favoravelmente. Mas, só para lembrar, viu, Humberto, você tem aí formação de um elenco. Sim. Ele até perguntou uma questão aqui. A gestão que o clube precisa, a arena, nós tivemos 2 candidatos que já passaram por aqui e disseram que são favoráveis ao modelo hoje, que existe o termo contrato assinado. Não tem um contrato assinado, tem um MOU, né? Então, Exato, de intenção. É um memorando de intenção. De intenção, exatamente, para essa construção. Já um outro candidato já se manifestou que não é favorável a esse modelo, que é o candidato Marcelo Teixeira, disse que não gosta desse modelo com a W Torre. Eu quero saber o seu entendimento. Tem construtora, né? Eu quero saber o seu entendimento. Bom, vamos lá. Então vamos de trás para frente. Vamos começar sobre a W Torre. A W Torre eu tenho falado off crachá com eles. Tem gente que trabalhou no Santos, você sabe. E a gente tem contato, tem amizade, trabalhou direto comigo quando eu era embaixador. E eles têm interesse em fazer. E aí eu comentei o seguinte, eu falei, olha, o primeiro modelo que foi aprovado na época do Pérez, com todos os defeitos que o Pérez tem, ele fez o primeiro modelo que a W Torre trouxe, que era aquele com dome, né, com ciclovia, né, jardim, etc., era excelente. Maravilhoso, né? Ele não é bom para o Santos, Eduardo. Ele não é bom para o Santos, Emílio. Ele é bom para a Baixada Santista. Ele é bom pro país. Isso, que eu falei. Ele é bom para a cidade de São Paulo.
porque ele é um desafogo para eventos. Exato, como eu disse, exato. eu tenho uma das minhas lojas, 2 quadras do Allianz. Graças a Deus eu moro a 6 quadras. E aí tem uma outra loja lá perto. Porque é um inferno. O Palmeiras jogar lá, como jogou ontem com o América, não impacta minhas lojas. Eu estava em Santos aqui na Vila, falando com o funcionário da loja, não impacta. Agora, show, teve 4 shows do Rebeldes, 2 shows da Sailor Swift, tudo em seguida. Eu sei que em dezembro teremos 13 eventos lá. Paul McCartney está Fora, chegando. fora futebol. Estaremos lá, inclusive, se Deus quiser, acompanhando o Paul McCartney. Vai visitar lá, vamos tomar um café junto, Eduardo. Eu tô ali pertinho. Você para ali, arruma uma vaga para você ali perto da minha loja ali. O pessoal também ir lá bater um papo com você. Vai sempre gente lá, vai sempre santista Mas lá. Contato. A loja que eu gosto de ficar, que eu tenho há 28 anos, é a Rua Tucuna 302. Pronto. Mas eu tenho loja na Rua Fábia, eu tenho loja na Rua do Ilho, eu tenho atacado. Por ali, região de Vila Romana, lá para Perdizes. Está na dúvida aí quem que você vai votar, de repente vai lá, conhece, dá um abraço, papo, sempre. Tira a dúvida. É sensacional. De repente eu tô lá, chega a garotada. Outro dia veio um menino, pegou o ônibus aqui em Santos, foi lá. E com a camisa do Palmeiras, passou na porta da Savoia, na porta da Mancha Verde. Eu falei, rapaz, antes de tudo, tu é corajoso. Mas agora você falou uma coisa certa. Mas hoje em dia lá. mudou. Então, a linha, né, Ricardo, que você falou, independentemente de torcida, de coração, de torcedor, de sentimento, mas o que está positivo numa agremiação, vamos citar o Palmeiras, tem que ser copiado. Sim, tem que ser melhorado. se o Fortaleza fez uma SAF que funciona, a gente tem que copiar. Exatamente. Se o Palmeiras, por exemplo, quer ver um exemplo de uma coisa do Palmeiras que está funcionando na arena? O reconhecimento facial. Boa. Então, a empresa do reconhecimento facial, a Bypass, eu já tive 2 contatos com eles e vou assistir um jogo do Palmeiras lá exclusivamente para poder ver em loco o funcionamento. Eu já vi via call, já vi equipamento no escritório, mas eu quero ver como é que funciona mesmo no dia a dia, porque eu não tenho essa referência, o Santos não tem, né? Então, a gente vai estar conhecendo isso, porque é algo que a gente tem que colocar no Santos, porque a gente acaba com o cambismo, para começo de conversa. Segundo, é muito mais democrático. Você que tem cadeira, eu, por exemplo, tenho 2 cadeiras. Eventualmente, que eu não vá num jogo, que eu queira que o meu filho vá no meu lugar, eu gero um QR Code para ele vai entrar. Agora, não vai poder vender essas coisas. Só para o Dutra de São Vicente, ele perguntou, que ele é do interior, você mantém o contato, caso eleito, com a W Torre e não muda? Olha, só se a W Torre mudar de ideia e não é o que a gente tem conversado. Então, assim, o nosso conversa é aquele primeiro de 2018, que vai ser excelente para a Baixada, vai ser excelente para o Santos, 30 mil lugares, todo conforto, tá? Conversamos sobre ter uma área popular para o torcedor que não é sócio, não tem condição de ser sócio, porque o futebol também é raiz. A gente tem uma grande torcida D e E que tem que ser contemplada, tá? Em todos os lugares. O Santos vai jogar na Arena, vai jogar no Pacaembu e vai jogar no Morumbi, porque time grande joga em estádio grande com a arena cheia, tá? Por exemplo, tem uma reciprocidade. Agora, dia 26 de fevereiro, tem Santos e Corinthians com o nosso mando. A gente tem direito. Então, nada mais natural do que a gente jogar um Morumbi lotado para ganhar. Então, quando eu falo da arena, essa arena, assim, a conversa com a W Torre é para ela sair. Teve aumento de material de construção. Então, por conta disso, por conta disso, começaram a quebrar ali, quebrar aqui, quebrar. Não. Olha, a gente abre mão. Opa, mais de 3 vezes. Mais. São 7 memorandos, mais 3 vezes. Mas é que tá. A gente vai voltar no primeiro. Qual era a rentabilidade? 100% da bilheteria. Isso ninguém vai mexer. 100% da bilheteria do Santos, fim de papo. Tá ótimo. Vamos faturar 3 vezes mais. Ontem a gente faturou 500, vamos começar a faturar 1,5. Vamos chegar perto do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Isso ajuda muito no faturamento no final do ano. Ok. O faturamento com eventos era de 10% a 20%. Aumentou o material de construção, aumentou o custo da obra, ok. Vamos negociar aí, ó. Em vez de 10% a 20%, vamos de 10% a 15%. 5% numa arena que vai ter muito evento é muito dinheiro. A gente compensa. Aí faz a conta, põe no lápis, faz um memorando, olha, se em 5 anos não cobrir, aí fica mais 1 ano e tal. Não tem problema, você vai ganhar um pouquinho menos, porque não é que você está pagando ou está deixando de ganhar. Sim. Você vai ganhar um pouco menos. Só que você vai ganhar um pouco menos para ter um produto muito melhor. Então, isso é importante. Outra coisa, Eduardo. Hoje o Santos paga 12 milhões de reais por ano pela manutenção da Vila. 12 milhões? 1 milhão por mês é a manutenção da Vila. Pronto. Uma nova arena vai custar muito mais caro. Não tenha dúvida. O Santos não vai gastar nada, porque é obrigação da W Torre. Esses 12 milhões que o Santos gasta hoje, nós já vamos reformar o CT Rei Pelé, vamos deixar a gente tem, quem entra no site lá, ou quem entra na nossa página no YouTube, Ricardo Presente, vai ver o modelo que a gente tem com a empresa de engenharia. Ricardo, me permita, claro, em reformar o CT Rei Pelé, né, Emílio? Outra preocupação. Um forte do Santos, o Felipe está aqui com a gente, sabe disso, sempre foram as... Exato, é a formação. Hoje o Santos não consegue ter um CT digno para as categorias de base ali no Saboa. Ontem eu até conversava com um torcedor, mandar um abraço ali para o Almeida, que me encontrou na rua, falou, tá horrível aquilo. Nós tivemos agora várias discussões de áreas. O Santos pensou em área em São Vicente, pensou em área em Cubatão. É grande. Mais recentemente tivemos aqui no programa
com o executivo do Grupo Peralta, que é o Martinho Polilo. O Peralta se solidarizou em colaborar com o Santos, uma área que seria destinada até o projeto da Portuguesa, a Portuguesa Santista não se interessou, talvez se arrependa lá na frente, mas me parece que o Conselho não autorizou, né? O Conselho quer maiores números. E o Martinho falou, está tudo aberto lá, não tem problema nenhum. E o Grupo Peralta, seria uma intenção sua, de repente, também conversar com o Grupo Peralta, que é um dos maiores aqui do nosso estado? Eu conheço, inclusive, o Peralta. Então. Tá. Em 2014, a gente tinha muita ligação. 2013, 2014, no final do Laor, lá a gente conversava muito. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade em ter uma interlocução. Agora, imediatamente, o CT Repelé tem que ser reformado. Pois não. Né? O Minas da Vila, a gente tem que conversar com a comunidade. Existe, inclusive porque o Santos não é só futebol, Não. o Santos é sociedade. Exato. O Santos faz parte da história da cidade, tá? É uma história mais centenária e ele é um dos grandes puxadores do turismo da região. Em que pese a gente ter as praias maravilhosas que a gente tem, ter essa cidade bonita, linda, pungente, uma rede hoteleira maravilhosa, o Santos é um grande vetor da publicidade, vetor do turismo na região. Então, a gente vai usar essa interlocução, vamos trazer o pessoal da comunidade, que inclusive a maioria é santista, para ter o direito que eles têm de usar ali. É uma contrapartida social que o clube não cumpre e tem que cumprir. Na verdade, nunca conseguiu cumprir. Então, nós vamos cumprir isso, e aí você consegue ter uma interlocução com a comunidade, Isso. no clube, porque ter tranquilidade para trabalhar. E lá só vai ficar os meninos. Boa. Nós vamos levar as meninas para Cubatão. A prefeitura cedeu uma área muito boa, Exato. Parque Utiapará, e lá nós vamos construir um CT para elas. Obviamente que por razões de ESG, etc., nós vamos conversar com elas, se para elas faz sentido, porque afinal de contas estamos lidando com seres humanos, Sim. não é máquina. Escuta, nós vamos tirar vocês daqui, o alojamento é aqui do lado, do alojamento ao novo CT, dá 10 minutos de carro, ou seja, a gente vai ter transporte para vocês, não dá 10 minutos. Né? Então, eu acredito que elas vão topar, porque elas vão ter um espaço exclusivo para elas, vai ser um CT, vai ser um CT para o futebol feminino profissional, um CT para a base, para a gente voltar a formar atletas, voltar a formar cidadãs, voltar a formar cidadãs santistas, voltar a formar atletas para o Santos Futebol Clube. Chega da gente jogar com Palmeiras, São Paulo e Corinthians no feminino e ver um monte de atleta que foi formada no Santos jogando lá. Exato. Vamos voltar a formar para nós. E aí vamos ter um mini estádio. Por que a gente vai ter esse mini estádio? Porque nesse primeiro momento a gente vai estar com a arena sendo construída, o futebol profissional masculino vai jogar em São Paulo, né? Porque não tem uma arena que caiba. Começando a construção da nova arena, caso você seja eleito, qual seria a sua predileção de um local para o Santos mandar os seus jogos? Olha, o Santos vai jogar Pacaembu, que a gente já conversou, inclusive segunda-feira. Segunda-feira, né? Segunda-feira tem uma reunião lá, não é isso? Hoje, 5 horas. Nossa, já gente. Eu tenho uma reunião. Hoje, 7 horas. Eu até mandei para você agora, o Marcelo Espírito mandou agora. Desculpa, pessoal, vocês estão sabendo. Não, mas é bom, tá vendo? É bom hoje. Boa, Felipe. Boa. Não esqueça, viu? Vai ter, até o dia 10 de dezembro eu vou almoçar um dia, eu tenho fé. Mas é isso, a gente. E assim, depois do dia 11, eu acho que eu não vou almoçar nunca mais, porque são 24 horas de trabalho. Preferencialmente a gente vai trabalhar Pacaembu, jogo grande no Morumbi, e agora, a gente tem uma parceria com a W Torre. Nada mais natural. E aí a gente tem que conversar com a torcida, porque eu acho legal ele começar a se inteirar com a Arena Nova. A gente mandar jogos no Allianz também. Boa. Faz sentido. Agora, norte do Paraná, interior do estado, pontualmente temos que ter jogos. Não, mas só não posso aceitar. A gente Impressorão, não? Precisa tomar uma água aqui, o Emílio também. É o seguinte, o São Paulo, com todo respeito, São Paulo merece mandar um abraço para o Marco Aurélio Cunha, fiz grande amizade com o Marco Aurélio Cunha. É mesmo, um grande amigo meu, maravilhoso. E o Marco Aurélio Cunha, ele dizia, independentemente de ser São Paulino, me deu um orgulho de ter trabalhado e passado pelo Santos, sempre respeitou as tradições do Santos. Ele era sócio do Santos. Exatamente. Então, não menosprezar, né? Muita gente fala mal e o Marco tinha um respeito muito grande pelo Santos. Mas não dá para o São Paulo ir jogar na Vila Belmiro, colocar um pouco mais de 11 mil torcedores e dar mais de um milhão de renda. A questão da precificação de ingresso. Exato. E o faz Santos, parte do nosso plano de sócio que não está funcional. 13 mil e dá um pouco mais de 600 mil. Então tem coisa errada e essa precificação não é certa, não. Mas nós vamos ao intervalo rapidinho, um intervalo mais curto do que é o normal. Só antes eu tenho uma mensagem para vocês vão entender também o porquê, né? Preste atenção. Tudo bem com vocês? A nossa cidade de Santos continua crescendo. Estamos mostrando para todos que a gente já sabe faz muito tempo. Santos é demais. Somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. Investimento no turismo não param, né? E vem gerando grandes possibilidades de renda e empregos. Somos muito mais do que praias, apesar de que as nossas serem demais, hein, gente? Vocês sabem disso, né? É maravilhosa, temos a maior gente de praia do mundo, mas não para por aí. Temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia, festivais, shows e outras atrações. Esta é a campanha Redescubra Santos.
durante todo o ano. Venha conhecer Santos durante todo o ano e nós vamos mostrar isso para todo o Brasil, trazendo mais visitantes, oportunidades de emprego para os santistas. E o turismo continua impulsionando a nossa economia e o desenvolvimento da cidade de Santos. Quer saber mais? Acesse turismosantos.com.br. E eu me solidarizo junto, inclusive, a essa campanha da Secretaria de Turismo de Santos. Venha conhecer a cidade de Santos, porque tem aqui um dos maiores times da história do futebol mundial, que é o Santos. E que merece, né? Tem o Museu Pelé, em breve uma nova arena para o Santos. O turismo de Santos também passa pelo Santos Futebol Clube, que eleva a nossa querida cidade de Santos. Eu vou um rápido intervalo e volto já, e não sai daí. É rapidinho, é pai bola. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h33, correndo aqui com o programa, até porque estamos hoje aqui com o nosso Sport News pela Rádio Star News.
Olha o Ricardo Agostinho, viu, meu querido Emílio? É bom de bope, ó. O Berto de Potirendaba mandou um abraço de novo, disse que tem lá uma galera acompanhando o nosso programa. Ele falou, o programa não mudou de nome, é que a receita é tão boa que vocês estão pedindo. O Sport News vai entrar agora com o seu dia, data e horário, hein? Não mais só o ponto a ponto. Tem também o Adalberto de Manaus. Alô, pessoal lá, Manauara, né? Manaus está pertinho da gente aqui, né? Ali. Logo ali na esquina. Ali. Tem muitos santistas lá em Manaus, hein? Um abraço a eles. Também o André de Fortaleza. O André está mandando um abraço e dizendo assim, vai Peixão, né? André, E o Fortaleza André tem tá baixada. preocupado. Fortaleza tem baixada. Tem baixada. Uma torcida atuante. E o André fez uma pergunta aqui. Ele falou que você vai manter o Marcelo Fernandes como técnico, essa comissão. Ele deu uma opinião aqui que eu vou preferir não emitir a sua opinião. Com todo respeito, André, vou deixar para o Ricardo Agostinho comentar. Olha, não é hora da gente falar disso. Eu cheguei a conversar com 2 treinadores e 2 diretores de futebol. Um estrangeiro, um nacional, tanto numa área quanto na outra. Ok, para a gente montar uma estrutura de futebol profissional, coisa que o Santos não tem. Né? Supervisor, diretor, gerente, treinador, departamento de scout, análise. Tá? Porque o clube não tem praticamente nada. O pouco que tem muito pouco funcionário. Análise scout, por exemplo, a gente tem pouquíssimo funcionário. Eu estou trazendo um cara que está fora do Brasil, que é brasileiro, muito bom, está trabalhando fora, e ele falou para mim, eu conheço os caras que estão no Santos, eles são bons, só que é muito pouco. Então precisa não só de mim, precisa de mais gente. Então a gente tem trabalhado. Só que foi antes do Marcelo e do Galo assumir. O Galo tem o mérito de ter pego um time com a janela fechada e conseguir trazer alguns jogadores que vingaram como o Rincon. Tá? Agora, não dá para reclamar se ele trouxe o Morelo e o Morelo não entrou em forma ainda. Era o que tinha. Não quer dizer que o Morelo não vai performar ou que não vai ser um bom ativo se não quiser ficar no Santos ou se o Santos não quiser mais ele, mas ele é um bom ativo de mercado que o Santos pode fazer troca, venda, etc. Mas o elenco, Ricardo, você... Dos 51 que nós vamos ter em janeiro, a gente tem que virar mais de 20 para começo de conversa. Né? Porque são 51 com os jogadores que vão voltar. Né? Então vamos lá. O Marcelo terminou o campeonato, eu quero o relatório dos 2. O Marcelo, eu tenho conhecimento, tive com ele anteontem, a gente bateu um papo rápido. É um cara do bem, é um grande santista, todo mundo sabe. Apaixonado pelo Santos. Sem dúvida, tem estudado, tem se qualificado. Agora, esse elenco também não foi ele que montou. Ele chegou lá de volta, conseguiram mandar o Marcelo embora, que era um cara que fazia um trabalho super tranquilo no vestiário, ajudava todo o treinador, mandaram o cara embora como se ele fosse algum problema lá. O problema é trazer Lisca. O problema é trazer Paulo Turro. O problema não era o Marcelo, desculpa. Tá? Aí viram a borrada que fizeram e trouxeram de volta. Não tem tamanho para ser treinador do Santos, com todo respeito a eles. Sem dúvida, nenhum dos dois. E, bom, desses 9 que vieram, acho que 2 ou 3, e olhe lá, viu? O Carille fez um trabalho razoável, mas não tem nada a ver com a gente. A história dele dentro de campo, enquanto treinador, não Diniz, que esteve ontem, com o teve Santos. uma passagem conturbada, infelizmente, mas o Diniz ontem deu uma declaração bacana que o Santos é maior que as pessoas. Perfeito. Porque não teve tempo de trabalhar também, né? Não teve tempo, não teve estrutura. O Ariel chegou, falaram para ele, pode jogar. Você vê, é falta de conhecimento de futebol. Joga o Paulista do jeito que você quiser que tá tranquilo. Pô, terminou o Paulista, estava na rua, porque não estava tranquilo. Com perdão a palavra, Ricardo, não dá para trazer o Daír Hellman, ele vai embora e fica um assessor dele para tocar sem experiência para o tamanho do Santos. E o próprio Odair, assim, o campeonato aqui, a gente estava com a Copa do Mundo, etc. Mas assim, planejamento, contratações, para entender a estrutura do clube, ele passeando e dane-se. Ou seja, tratou o Santos, já chegou tratando o Santos como se fosse qualquer coisa. Falou, isso aqui é um emprego temporário que eu vou ganhar um dinheiro um tempo, boa. Em momento algum ele se interessou nada, ele estava lá preocupado em assistir jogo de Copa. Então, assim, o treinador, ele não é a mola mestre do trabalho. O treinador, ele é parte do trabalho. Tá? É importante que você tenha isso claro. Não é ele que escolhe a contratação. Quem escolhe a contratação é o departamento de análise e scout. Passa para ele os atletas, olha, eu quero ser o crivo nessa linha aqui de precisamos. Você falou que precisa de lateral direito, você falou que precisa de meia, estou dando exemplos aqui, tá, Eduardo? Você falou que precisa de tal coisa, precisa de um atacante pela lateral, ótimo. Muito bem, está aqui as opções. Criva, tá, então nós vamos buscar o que for possível, e aí vai para financeiro e jurídico. Eu vou te interromper, porque o Felipe acabou de passar agora, e a gente aqui tem um compromisso sempre de respeitar. Infelizmente aconteceu um imprevisto de horário. A gente tem mais 5 minutos, não é isso, Felipe? Bora, temos que... 5, só 5, Felipe. Pode ser 6. Bora. Tá, vamos lá. Para o Santos Futebol Só Clube. rapidamente, então, nesses 5 minutos, né, Emílio, para que ele possa se despedir dos nossos ouvintes aqui no Sport News essa quinta-feira, último dia do mês de novembro. O que você não promete, mas você diz que passa para o torcedor do Santos, o associado que vai votar no dia 9 na Vila Belmiro, a partir das 10 horas da manhã. Qual o seu projeto, em rápidas palavras? Eduardo, primeiro prometo que a gente tenha uma gestão de marca decente. Produtos como a Rádio Santos têm que voltar, porque são importantíssimos. Tá?
uma Santos TV na Globoplay, em que a gente tenha jogos, Exato. né, os jogos antigos, que a gente tenha treinamento da base feminino, etc., e rentabilize o clube. Isso eu vou citar aqui rapidamente. Modesto Roma acreditou e perguntou, isso também do mérito ao Fabiano Ferrari, falou, do que você acha? Vamos fazer a transição das meninas? Sim. As meninas lotaram a Vila Belmiro várias Claro. vezes. Depois, a outra gestão, infelizmente... Jogou no lixo. Acabou Então, com isso. Então a gente vai retomar isso. Boa, Ponto, Ricardo. tá? Boa. Então, a gestão da marca é importantíssimo. Material esportivo, a gente tem feito uma concorrência. Os valores são imensamente diferentes do que o Santos ganha hoje. Inclusive, a gente fala de distribuição internacional e as empresas, pelo menos duas que a gente conversou, têm interesse. Como temos interesse em associar a marca Pelé, não é comprar a marca Pelé, porque não dá. Não dá. O presidente chegou e falou, não, a gente vai comprar a marca Pelé. Não vai, não tem dinheiro nem para pagar salário. Pô, vai deixar aí o 13º férias sem pagar no final do ano? Como é que vai comprar a marca Pelé? Agora, associar a marca Pelé, tem um trabalho junto com o Joey Fraga e distribuir internacionalmente, que o Santos ganhe menos num produto e a marca Pelé ganhe menos no outro, faça sentido e todo mundo ganhe e a marca Pelé volte e a marca Santos volte para o mercado internacional. Que é importantíssimo o Santos voltar a internacionalizar a marca. Agora, o que eu posso prometer, Eduardo, porque antes de mais nada, nós somos torcedores. Se eu sou candidato a presidente hoje, é porque eu amo o Santos desde que eu sou torcedor aos 6 anos de idade, que foi o meu primeiro jogo na Vila. É um time que chega no Campeonato Paulista para estar entre os 4. Eu não vou prometer o título, porque seria leviano, porque não sou eu que chuto a bola. Então, a bola pode bater na trave e entrar, pode bater na trave e não entrar, como foi na final da Libertadores. Perdemos por uma bola. Se o Felipe Jonathan faz o gol, seríamos outra realidade. Sim. Não fizemos. Tomamos um gol, aconteceu o que aconteceu. Tudo bem. Em que pese que a gente acha que esse presidente é errado do mesmo jeito, mas pelo menos teria uma Libertadores a mais, seríamos tetra. Ok. Agora, eu te digo, nós vamos montar um time já a partir de 11 de dezembro, que a gente já está falando com atletas, com empresários de atletas, e aí não tem empresário de estimação para resolver para nós, não. Ah, o atleta tal, está disponibilizado no mercado? Tá com pré-contrato, já podendo estar pré-contrato? Tá. Então quem é o empresário dele? Ah, eu tal. Então a gente vai falar com ele. Eu não vou pegar um cara, um Bertolucci, ou seja lá o nome que for, e falar, vai lá resolver para mim. Porque eu vou pagar a comissão do atleta, para o empresário do atleta, e vou pagar para o cara que foi fazer uma ligação telefônica para mim. Pelo amor de Deus. Tá, então não. Então a gente vai tá fazendo a coisa certa para montar um elenco para chegar nos 4 do Paulista. E aí, a gente sabe que do Paulista para o brasileiro muda. Muda a qualidade técnica do torneio. Então, talvez a gente só tenha esses 2 torneios. Eu ainda conto com a Sul-Americana. Conto sim. Mas vamos lá. O brasileiro, já teremos jogadores, inclusive com história no Santos, com possibilidade de pré-contrato. Tá? Então a gente tem começado a conversar. Não posso chegar e cravar nada porque eu não sou o presidente até o dia 11, sim. Mas a partir do dia 11, como presidente, olha, vamos lá, vamos fechar. Já sei valores, já sei salários, são compatíveis. Tá? Você tem 2 jogadores no elenco, por exemplo, aí nesse monte de jogador que está sobrando, que são ativos do clube, que se você tirar eles do clube, emprestar ou fizer alguma outra negociação, você paga um salário de um jogador de ponta com história no Santos. Tá? Então a gente entra no brasileiro para buscar a vaga na Libertadores. Não dá para ser diferente esse ano. É entre os 4 no Paulista e entre os 6 do brasileiro. Menos do que isso, e isso não é conversa, isso é promessa, porque a gente vai trabalhar, porque é para isso que eu estou sendo candidato. Entendeu? Não é para chegar aqui e falar, olha, vamos tentar o que for possível. Eu não vou prometer fundo de árabe, eu não vou prometer fundo que ninguém sabe o nome, não pode falar o nome, entendeu? Eu não vou prometer, por exemplo, quando a gente fala do Marcelo Campos Pinto, eu posso falar que o Marcelo Campos Pinto está com a gente, que é um executivo de 20 anos de Globo. Eu posso falar que o Fernando da Pluri está com a gente. Eu posso falar de várias pessoas, do Daniel, do Douglas do Esporte está com a gente. Eu posso falar de vários nomes profissionais. Tá? A história, olha, eu vou ter um executivo bom, mas eu não posso contar. Eu vou ter não sei o que bom, mas eu não posso contar. Não, a gente conta sim. Porque nós fomos o primeiro a ser candidato, fui o primeiro a botar meu vice, fui o primeiro a montar o meu CG, que começou com o doutor Otávio Adegas, que é uma sumidade aqui em Santos, uma pessoa maravilhosa. Tá? Então a gente tem uma equipe montada, trabalhando já, e é para assumir o clube no dia 11 e já começar a operacionalizar o futebol para fazer um ano muito diferente. E aí, 2025, com Copa do Brasil, com Copa Libertadores, tem um ano com muito dinheiro entrando, porque aí você tem torneios que você fatura. Sim. São Paulo faturou 100 milhões. Tá? Na Copa do Brasil, entre premiação e renda. O Santos não pode... Essa distância não pode ser tão abrupta. O Santos hoje fatura 1/5 que o Palmeiras, 1/5 que o Flamengo. Não podemos. Não dá. A gente sabe que, historicamente, a gente vai faturar um pouco menos que ele. O nosso diferencial é que a gente tem uma base que compensa. Sim. Agora, faturar 5 vezes menos começa a ficar difícil. Então, a gente vai buscar isso. E isso, sim, eu posso dizer para você. Nós vamos entrar com um viés alto no futebol nesse primeiro semestre, melhorar, qualificar mais ainda para o segundo. Eu aqui, em nome da Rádio StarNewsSantos.com, também do Sport News, quero agradecer demais ao Ricardo Agostinho, candidato da Chapa 1, o Cassius do Gonzaga, também o Reinaldo da Praia Grande, o Moreira lá de Mongaguá, a Rita de Cássia de São Vicente, todo mundo te desejando sucesso. Eu tenho, só que agradecer. Essa visão de vocês, estão tendo agora. Obrigado, para isso serve o programa. Exato, eu só tenho a agradecer a todo mundo. A Baixada é um lugar que a gente ama muito, eu sou criado aqui a vida toda, estou para lá e para cá, conheço todas as cidades aqui.
já tive casa em Peruíbe, amo viver para cá e para lá, tudo quanto é canto. Né? E nada mais. Convoque, então, seus torcedores, exatamente, aqueles que serão seus eleitores para o dia 9, comparecerem, primeiro, ou de sim, forma pessoal ou virtual. Exato. Primeiro, te agradecer o espaço, ao Emílio, Eduardo, a tua equipe, tá? Agradecer esse espaço. Pedir desculpa porque você vê a campanha não tá tem que pedir desculpa nenhuma. Querendo ou não querendo, pelas pesquisas, hoje eu sou favorito. E eu sou favorito num lugar que tem um cara que acha que é Deus. Então, você ganhar de Deus não é fácil. Tem que trabalhar muito. Não. Tem que trabalhar muito, com todo respeito. Né? Então, assim, é uma loucura. Porque, assim, não é Deus, mas acha que é. Então, é pior ainda, dá mais trabalho. Então, a gente está trabalhando muito. Então, você vê, agora tem que ir para o clube, agora que a gente tem uma reunião no Santos Futebol Clube, para falar de algumas pautas lá sobre a eleição. E dia 9... Eu conto com o voto de vocês, conto que vocês entrem no site no www.ricardopresidente.com.br, conheçam as propostas, conheçam as nossas ideias. Se tiver dúvida, entra lá no chat, conversa. Tá? Quem vai poder votar na Vila, que é um dia maravilhoso de estar, maravilha. Eu vou estar por lá o dia todo, a gente troca uma ideia, conversa. Quem não puder, por favor, troca logo a opção para o voto online. Nós temos só até dia 4. E aí no dia 4, vota Chapa 1, Ricardo, Dr. Ivan. Tá? Nós temos um trabalho muito grande, muito consistente. Quem entrar no site ou quem entrar nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o YouTube, vai ver todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo desde abril. A gente não entra na semana da eleição e fala, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço. Não, a gente mostra e tem coisas que a gente vai melhorando. Tem muita coisa que em abril já mudou lei, mudou coisa nesse trajeto. Sim. E a gente adequou. Porque é isso, porque a gente está levando o Santos a sério. Dia 11 a gente começa um trabalho muito consistente que vai pelos próximos 3 anos e eu sou contra a reeleição. Então eu deixo isso muito claro. Pergunta se algum outro candidato falou sobre esse assunto. Não fala, porque chega lá o bichinho azul do poder, o cara lá entra em 2000, só sai em 2009, ali agarrado, porque não quer sair nunca mais se deixar. Não, eu quero 3 anos trabalhar muito, deixar um legado para os próximos presidentes. Seja com o SAF, seja com Nova Arena, mas principalmente com um time de futebol vencedor, como o Santos sempre teve, como eu nasci e cresci. Meu primeiro título foi em 78 no estádio. Eu estou com saudade de ver meu time campeão. Tá? Então a gente vai voltar a ter isso e vamos trabalhar muito para isso. E eu quero que o próximo presidente não assuma como eu vou assumir, com renda, com cota já antecipada, sem elenco, com dificuldades, com elenco inchado que você tem que desfazer de um jogador. Eu quero que ele tenha um mercado completamente diferente, um viés totalmente diferente, um viés vitorioso. O Santos tem que ser o que ele sempre foi, um time vencedor no futebol e principalmente como um clube social, sabe, em que ele ajuda a cidade, ajuda o turismo da cidade e a cidade abraça o clube. Eu tenho certeza que a Baixada Santista vai abraçar muito essa Nova Arena e vai abraçar muito um Santos que vai voltar a ser vencedor. O Cláudio de São Vicente, para encerrar e liberar aqui, ele perguntou aqui, quantos anos tem o Ricardo Agostinho? Dia 10, no dia seguinte da eleição, faço 55 anos. Vou comemorar, vai ser meu último dia de descanso pelos próximos 3 anos. Ele falou que você vai perder muitos cabelos e os cabelos ficaram brancos, mas ele está torcendo por você e diz que você tem um histórico bacana e ele vai te apoiar. É torcedor do Cláudio, Santos, te agradeço que tem direito muito. a voto. Um abraço. Ótimo, aí. Cláudio, muito obrigado. Ricardo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, obrigado pela participação na Rádio Star News Santos. Eu só tenho que agradecer. E, Eduardo, estou te devendo uma visita. Assim, depois da posse, dia 11, tu me liga que a gente marca, porque foi muito curto. Eu peço desculpa aos seus ouvintes, peço desculpa ao doutor Emílio, peço desculpa a você. Aumentou muito o nosso Ibope aqui. Você tem a certeza. O nosso Brasil aqui, porque, olha, fico feliz de saber que o Santos tem tantos torcedores. Sem dúvida. Deixa eu mandar um abraço para o Takashi, que ele está no Japão. O Fabiano Fala lembra. Ele está sempre com a gente aqui, repórter, jornalista, e ele está aqui fazendo. Se não fosse ele, o Ricardo Agostinho não estaria aqui, né, Takashi? Então, obrigado também pela sua visão de ter trazido o Ricardo aqui nessa correria. E o Felipe Takashi está com a gente aqui. E se não for isso, a gente não conseguiria. Felipe, obrigado também. Obrigado, desculpa qualquer coisa dessa correria, mas foi importante ouvir demais o Ricardo, que muita gente já veio comentando. Vai ouvir o Ricardo, vai ouvir. O Ricardo passou por aqui. Estamos aqui sim e vamos voltar. Pode me cobrar que nós vamos voltar. Maravilha. Terminou a eleição, vamos passar aqui, bater um papo melhor. E todo mundo que está aí no chat hoje, que está conversando aqui hoje, a gente vai conversar melhor, vou ouvir e já vou ouvir o que vocês vão querer de mim. Maravilha, pode ter certeza, tá bom? Para todo mundo, né? Aí, ó. Obrigado pelo carinho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora e na volta fica o Emílio aqui, o Ricardo Agostinho deixa o programa da chapa número 1 e também o Felipe Takashi está com a gente aqui. Felipe que tem um grande amigo nosso aqui também, que é o nosso querido Ademir Quintino. É verdade que ele viajou? Isso. Viajou. Não, mas ele foi só viajar, mas volta, né? Volta, acho que foi. Segunda-feira ele volta. Tá bom, então. então. Foi ver o Rodrigo, né? Vou ver o Raio. Um abraço para o nosso querido Ademir Quintino. Grande Raio, se Deus quiser, volta. Comentarista durante as transmissões de jogos, estava ao meu lado lá na Vila Belmiro e em outros lugares também. Gente, a gente vai a um rápido intervalo, Virginia, a gente já volta já com o doutor Emílio Puimi aqui para falar um pouquinho mais também nesta quinta-feira, último dia do mês de novembro de 2023.
Está chegando o final do ano aí e o Papai Noel Santista está esperando novidades. A gente vai intervalo e volta já. Obrigado. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Algo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui às 9 horas e 52 minutos. O programa hoje muito agitado, muito corrido. Começamos um pouco mais tarde aí por conta do horário, né, do nosso Sport News hoje, que ocupou espaço do ponto a ponto. Estávamos entrevistando até instantes atrás, há 2 minutos atrás, o candidato Ricardo Agostinho da Chapa 1. O meu querido Emílio Puim, doutor Emílio Puim, ficou aqui acompanhando. Você veja que o bom advogado, ele ouve muito para depois determinar o que ele vai pensar em fazer numa defesa. O que você achou aí do Ricardo Agostinho, candidato? Já entrevistamos 3, hein? O Rodrigo Marino, o Vladimir Matos e agora também o Ricardo Agostinho. O que você achou do Ricardo Agostinho como mais um dos nomes? São 5 nomes, 5 chapas. Ele deu o recado dele, mostrou propostas assim
que são sólidas, né? São factíveis, ou seja, ele está com vontade, além de ser torcedor, demonstrou isso aí. É importante, né, que o presidente do Santos tenha paixão pelo Santos. E isso ele deixou claro. E as propostas são boas em relação à SAF, que é importante. Eu penso que a SAF, o Santos precisa disso para ter uma injeção de dinheiro, o estádio que precisa ser reformado. Parece que ele está realmente a fim de ser presidente. O Santos tem sempre um problema muito sério, que é a questão do passivo trabalhista, muitas dívidas. Vale lembrar de vários jogadores que passaram, várias contratações feitas e depois não deram certo, e esses jogadores fazem o quê, Emílio? Vão à justiça reivindicar os seus justos direitos, né? E aí o Santos fica com aquela dívida. Tem vários treinadores que passaram aqui. Eu me recordo que, inclusive, numa determinada data, estava eu num fórum e encontrei Dorival Júnior. E o Dorival lá, falando, lamentavelmente, a gente não consegue ter o cumprimento do nosso trabalho e, consequentemente, o contrato tem que ser respeitado. E aí o contrato, infelizmente, isso é uma outra coisa, né? Quando a gente fala numa organização de um clube, hoje se fala muito na SAF, mas a organização estrutural administrativa do clube é primeiro passo. Uma empresa não organizada, como uma casa da gente, se não for organizada, ela desanda, né, Emílio? Isso, e o jurídico é extremamente importante nisso, para evitar essas coisas da mesma velocidade que contratam um treinador, jogadores, no caso dos treinadores, os demite. E o contrato tem aquela cláusula, tem a multa. Exato. E nessa hora ninguém pensa nas consequências financeiras para a estrutura da empresa. Você foi tão feliz agora, Emílio, que eu vou te repetir uma frase aqui. O atual presidente da autoridade portuária aqui do Porto de Santos, né, o Anderson Pomini, foi muito criticado. E é uma pessoa inteligente, eu tenho lido muito, acompanhado o seu trabalho, e ele não tinha experiência portuária, é um advogado. Mas ele declarou numa entrevista, o nosso querido Marcos Santana, né, Virgínia? Marcos Santana, grande jornalista Marcos Santana, é o seguinte: bom, realmente não tenho um grande conhecimento, vasto conhecimento de Porto, mas o que eu percebi assim que assumi a autoridade portuária é que ela precisava de um grande trabalho jurídico. Um trabalho jurídico, e muita coisa estava no meio do caminho sem resolver, e um bom advogado, uma boa equipe de advogados transformam isso em resoluções, né, Emílio? Então, para um clube de futebol, como para empresas, e eu vou aproveitar a presença do Emílio aqui. Olha que notícia, hein, Virgínia? Morre aos 100 anos Henry Kissinger, diplomata que moldou o século XX, secretário de Estado norte-americano, foi artífice do golpe no Chile e responsável pela aproximação entre Estados Unidos e China. É o que a gente está falando aqui, Emílio. São essas pessoas que constroem pontes e não levantam muros. Isso, esse Henry Kissinger foi o monstro da diplomacia, da estratégia. Pode se criticar, como você falou. Olha a foto que eu tenho aqui, com quem ele estava do lado. Pois é. E aí Grande lembra quem? Pelé, né? Lembra Santos, lembra Brasil, Pelé. Exatamente. Então, olha, é assim. O maior embaixador que o Santos Futebol Clube já teve e tem, né? Porque a figura dele, Por de ele novo é aqui, ó, imortal. ele com o Rei Pelé, que, de Pois é. certo modo, foi muito esquecido, né, Emílio? Agora, Pois. a gente vê aí, né, essas propostas, como a gente recebeu o Vladimir Matos, recebeu o Rodrigo Marino, hoje o Ricardo Agostinho. A Virgínia fez contato com o Maurício Maruca e também com o Marcelo Teixeira. Todos merecem o mesmo espaço, mesma consideração. Infelizmente, não sei se vamos conseguir ter o feedback de todos, né? 3 já passaram por aqui. Mas é importante, eu conversava com o Ricardo Agostinho, como fora também com o Rodrigo Marino e com o Vladimir Matos, tem que se ter um modelo, né, de gestão. O modelo hoje, talvez, do Botafogo não seja o melhor, o do Vasco da Gama não seja o melhor, mas do Fortaleza prospera. Agora, como se disse, e se diz na prática, se você observar lá o organograma, Emílio, tudo dentro do Fortaleza tem lá o jurídico, o financeiro, o de planejamento, o de estatística, o de buscar investimentos, é fundamental. Mas deu para perceber, eles eliminaram muitos problemas jurídicos que o clube tinha. Hoje não tem mais. Hoje não há interferência mais, por exemplo, de empresário junto ao clube. O garoto chega com o pai e com a mãe, já senta ao lado do diretor, junto do advogado, faz um contrato limpo, transparente, ajuda-se esse garoto. Então, quer dizer, essa questão do jurídico é muito importante em qualquer fase, principalmente quando você fala de uma mudança de administração de um clube. Isso, é importante a administração ouvir o jurídico, as consequências, as vantagens do negócio, da contratação de um funcionário, da contratação do jogador, especialmente, e do técnico, né, a comissão técnica, para que a gente evite
O Santos, como você falou, muitos problemas trabalhistas, né? E depois o treinador é demitido e ele não se pensa nas consequências que advirão disso, né? Ou seja, trabalhistas especialmente, que vai causar mais um problema financeiro para o Santos ser uma empresa. Sim. Precisa ser uma forte gerida marca dessa forma. E faz mal para o Santos. O Santos teve as suas contas já várias e várias vezes bloqueadas. Isso faz mal para a imagem do grandioso Santos Futebol Clube. A gente tem que pegar muito por isso. Então, no dia 9, né, nós teremos aí, com certeza, o acompanhamento aqui da Rádio Star News, do Sport News em relação a isso, com uma eleição muito importante. O Santos vive um momento muito difícil. O Santos, nos últimos 3 anos, independentemente de questionar a figura do presidente Andrés Rueda, inclusive, eu tive um dos nossos ouvintes, não deu tempo de passar isso para o Ricardo Agostinho, né, que esteve conosco, mas o Santos quitou a dívida de mais de 25 milhões com o presidente Andrés Rueda, uma antiga dívida que era de 25.229.141,65 ao mandatário. Este valor foi transferido no dia 22 de setembro deste ano por opção única e exclusiva da gestão, que aí o Ricardo Agostinho comentou, e este empréstimo foi feito pelo presidente em 2020, tá? Pelo presidente Andrés Rueda. O empréstimo foi feito para quitar uma condenação da FIFA movida pelo Hamburgo da Alemanha, referente à negociação triste, muita gente vai lembrar, do zagueiro Kleber Reis. Na época foram emprestados pelo Andrés Rueda 16 milhões de reais. E agora ele recebeu aí pouco mais de 25.229.000 reais. Claro, o dinheiro foi emprestado, tem que ser recuperado, mas muita gente questionando que ele está saindo do clube e já se ressarciu. Não esperou se o Santos teria caixa. E talvez apareceu o fato dele ter adiantado 30 milhões do Campeonato Paulista do ano que vem. Essas faltas de transparência, e aí um superávit agora sendo aprovado, mas, como disse o Ricardo Agostinho, superávit, segundo o candidato da Chapa 1, maquiado, né? Não tem transparência em relação ao que orçou o time do Santos. E mais ainda, o Valquírio, lá de Taubaté, Valquírio, eu peço desculpas para você em meu nome, em nome da Rádio Star News, não deu tempo de perguntar, até porque faltou tempo, eu tinha notado que você havia mandado para nós aqui, e eu marquei aquilo que você tinha feito a consideração, que o Santos vendeu, né, 2 jogadores importantes, que foi o Ângelo e o David, arrecadou um valor importante, e esse dinheiro onde foi parar? Claro que o dinheiro está aí no clube, o presidente Andrés Rueda tem que fazer essa citação. Agora, o Emílio, é complicado, né, quando você fala em gestão, em superávit, o Ricardo Agostinho falou superávit que é fictício, o Santos, vamos ver como é que o Santos vai finalizar um ano, com contas, consequentemente vai ter problemas trabalhistas, não vão ser poucos, inchou muito o elenco, então essa retirada, esse ressarcimento desses valores pelo presidente Andrés Rueda. Penso que é importante que, para não acontecer o que já aconteceu no Santos há anos atrás, né, de não ter nenhum tipo de vínculo, especialmente financeiro, quando um presidente empresta dinheiro para o clube, né, isso não deveria nem acontecer, mas, enfim, não cabe a mim aí julgar essa parte. Mas é importante que o Santos liquide essa fatura para depois não acontecer, né, problemas de ações cíveis de cobrança, até aí as dificuldades financeiras não permitem quitar, ou as prioridades, né, porque o Santos tem inúmeras prioridades, não é? Uma delas é pagar os seus funcionários e jogadores, a equipe em geral. E já que emprestou, vamos pagar e encerra-se esse vínculo, né? Exato. É importante. É uma questão administrativa que deve ser levada em conta, não é? E, pelo jeito, foi aprovada e existe dinheiro. Então, aí talvez o planejamento funcionou. Sim, eu acho que ficar com dívida aberta com esse presidente não seria bom, e o Santos resolveu fazê-lo, né? Só para fechar o nosso programa hoje, o doutor Roberto Monteiro da Ponta Praia não tinha entendido no começo, a gente teve essa abertura do programa, eu e o doutor Emílio aqui, por conta do Ricardo Agostinho, que estava descendo a serra e teve ali acidente, mas, só repetindo então a notícia, se o Emílio quiser complementar, o Ministério do Trabalho começa a definir regras de funcionamento do comércio nos feriados.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a portaria editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro anterior é ilegal e ela contraria a lei. O ministro Luiz Marinho, do Trabalho e do Emprego, ele se reuniu na terça-feira, né? Na verdade ontem, quarta-feira, com a sua equipe, também com a Confederação Nacional do Comércio, representantes do governo, entidades de trabalhadores e empregadores de todo o país. E, segundo o ministro Luiz Marinho, a portaria de 2021, editada pelo governo Jair Bolsonaro, comete ilegalidade porque diz que nos feriados o comércio pode funcionar livremente e que não é necessário uma negociação contrariando a lei. Esse é o parecer que o ministro entendeu e passou. Como é que você entende, Emílio, para finalizar, e já responder para o doutor Roberto Monteiro na ponta da praia? O ministro usou esse argumento após ele ter mudado a vigência para março, dizendo que a portaria é ilegal, que ela vai além, ela se sobrepõe à lei. E, realmente, uma portaria, um decreto, ele não pode inovar em relação à lei, ele não pode regular coisas que a lei não previa. Tá? Essa é outra discussão. Mas também o argumento do ministro não é válido, porque se fosse realmente, tivesse sido constatado lá no início do governo, nós estamos em novembro, 11 Exato. meses. Por que não foi revogada no início do ano, então? Justo. Porque só agora, próximo das festividades, quando o comércio tem um aumento Isso. no seu faturamento, pessoas são contratações, mesmo que sejam por prazo determinado, ou seja, vai fazer com que muitas pessoas tenham uma renda, pelo menos por 3 meses, e aí ele decidiu, de forma unilateral, conversando apenas parece que ele conversou com apenas uma parte, que são os sindicatos, do qual ele sempre foi muito ligado. Exato. Esqueceu da outra parte, e agora vem usar o argumento que não cabe nesse momento, de que era ilegal. Então, se era ilegal, por que ele resolveu revogar? Exato. Por que não manteve? Exato. Não, na verdade, a portaria que está equivocada, de todos os pontos de vista. Precisava ter um fundamento jurídico. E eu li a portaria, que revoga inúmeros artigos, ela não tem lá um motivo sério e que fundamenta a revogação da outra. Então, a gente não pode dizer que é ilegal simplesmente porque acha. É preciso que o jurídico tem entendimento, do Ministério fundamente para que tenha suporte legal essa revogação. E isso não foi feito. Eu quero estar equivocado, não tenho nenhum conhecimento jurídico, não tenho a capacidade de cátedra aí do doutor Emílio Puimi, mas me parece, lá no fundo, bem no fundo, que o governo federal quis voltar aí a possibilidade de dar força aos sindicatos. Me deu essa impressão, para voltar a negociar para sindicato, não sou contra os sindicatos que sejam sérios, mas eu estou equivocado, Emílio? Não, esse é o principal intenção, o objetivo dessa portaria, dar uma força, renovar os sindicatos que hoje têm pouca expressão no país, deles voltarem a negociar. Nada contra, os sindicatos são importantes na luta dos direitos dos trabalhadores, mas não de forma assodada, como foi feito, de forma ouvindo apenas uma das partes. Tem muitas implicações para o comércio, tem muitas implicações para os trabalhadores. Exato. E não pode ser feito uma canetada como foi feito. E na visão de apenas uma pessoa. A gente vai finalizar o programa de hoje, só fazendo uma rápida passagem aqui pelo esporte. O Emílio aqui vai sofrer como muita gente vai sofrer. Ontem, rodado do Campeonato Brasileiro, não sei não, viu? Mas os ares do Campeonato Brasileiro me parece que estão ficando esverdeados, né? Porque ontem, na Vila Belmiro, o Santos levou um passeio do Fluminense 3-0. O Emílio esteve na Vila, né, Emílio? Esteve na Vila. E foi pouco, né? No primeiro tempo foi horrível. O Santos simplesmente não entrou em campo, salvo uns 4, 5 jogadores, mas o restante do elenco parecia estar adormecido. Exato. No início do segundo tempo, entraram com outra motivação, foram feitas algumas alterações, mas não surtiu efeito e logo o Fluminense tomou conta novamente do jogo, fez um passeio, foram 3 gols, parece que o Santos não estava a fim de jogar ontem. Exato. Como eu falei, salvo alguns jogadores, não quero nem nominar, mas me parece que ontem houve uma letargia do time inexplicável no momento desses. Era uma oportunidade
o Fluminense está focado lá no título mundial, de pelo menos arrancar um empate. E não houve nenhuma... O primeiro tempo foi inexplicável, mudou completamente, ficou pior do que já estava. E aí teve ali um renascimento no início, e após o terceiro gol, eu fui embora, como muita gente foi embora. Porque percebeu As que imagens da televisão mostraram isso. Isso, muita gente foi embora, percebeu que o time não ia fazer nada de produtivo naquele dia. Então, e ontem, então, Santos 0, Fluminense 3, o Flamengo tomou um passeio do Atlético Mineiro em pleno Maracanã, lotado 3-0. Viu, Virgínia? Felipão e Tite voltaram a se falar, né? Se abraçaram, mas eu não senti aquela... Não sei, eu não senti por parte do Tite aquela veracidade no abraço. Mas tudo bem, né? Depois de 13 anos, só que o Felipão deu um presente para ele, né? 3-0 na cabeça do Tite em pleno Maracanã e venceu o jogo. O Atlético chegou a 63 pontos e deixou o Flamengo numa situação difícil. O Bahia perdeu de São Paulo lá em Salvador. Ufa, o São Paulo, depois de um ano, voltou a vencer fora de casa contra o Rogério Ceni. O Coritiba, Botafogo. Você viu o Botafogo, Emílio? Botafogo fez 1-0 aos 51 já nos acréscimos. Nos acréscimos. O Botafogo comemorando, fazendo aquela festa, ganhamos. Esqueceram que ainda tinha jogo. O Coritiba recuperou a bola, gente. Pimba! Empatou o jogo de novo. 9ª partida que o Botafogo não vence e tomou empate de novo. E o Botafogo dessa vez agora... turno de rebaixado. Rebaixado. Fora o primeiro assim, o Botafogo já estaria lá no lugar do América, teria caído também, né? Então, 1-1, Coritiba e Botafogo. O Cuiabá perdeu de 2-0 para o Internacional de Porto Alegre e o Palmeiras fez a famosa lição de casa, né? Independentemente de estar desfalcado ou não, pegou o América já rebaixado e fez 4-0 com total tranquilidade, não apertou não, porque se apertasse poderia fazer 6, 7. Palmeiras agora é o líder isolado com 66 pontos e com saldo muito positivo. O saldo de gols do Palmeiras aí tem praticamente 10 gols à frente do segundo, tem 3 pontos. O Palmeiras volta a jogar agora contra o Fluminense domingo, em casa de novo. E o Fluminense, pelo que ontem algumas pancadas aconteceram, não sei se o Diniz vai poupar alguns jogadores, porque o Mundial está chegando muito próximo agora. Palmeiras, dependendo matematicamente de alguns resultados, pode até sagrar-se campeão já no domingo, se vencer em casa e alguns outros resultados acontecerem, como não vitória do Flamengo e também não vitória do Atlético. Palmeiras caminha para ser campeão, Emílio? Caminha, tem o melhor técnico do Brasil, apesar às vezes encara até como xenofobia o que fazem com o Abel. Ele realmente tem um temperamento forte, mas ele sabe tudo de futebol, ele é disparadamente o melhor técnico. Quando ele não está no banco, os seus assistentes também são bons, né? São Ontem foi um outro assistente português. Isso, ele entende muito de futebol, então é preciso respeitá-lo. E tem um grande elenco, né? Então caminha assim para ser o campeão, não pode ser subestimado. Exato. E que seja um bom, né? Que seja um bom modelo. O Ricardo Agostinho Sando aqui percebeu isso. O Palmeiras vem nos últimos 6 anos ganhando tudo nas categorias de base. Essa semana foi agora campeão sub-17, havia sido campeão sub-20, sub-12, sub-11, sub-13. O Santos era isso. O Santos era exatamente isso. E hoje o Santos perdeu esse elan de conquistar esses títulos, que é muito ruim. Receita, né? Para você pensar a longo prazo. Bom termo. É receita para conquistar elenco, para montar elenco, para conquistar receitas futuras e para não depender de futuras receitas de TV, adiantamentos, como o Santos vem, infelizmente, sobrevivendo. Hoje teremos Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense e também Bragantino e Fortaleza. Amanhã a gente fala da rodada de final de semana, que vai ser difícil aí, mais uma vez. O Santos tem um jogo difícil. O Santos, se eu não estiver enganado, joga contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Isso mesmo. E o Atlético é um adversário encardido e chato. Chato. O primeiro turno o Santos perdeu, né? Exatamente. Então, ufa, terminamos o programa. Só mandando mais uma vez uma mensagem que veio, Emílio, para aqueles que querem vir conhecer a Baixada Santista. Inclusive, como é que é o nome da filhota? Caterine. Caterine, está lá no interior. Alô, Caterine, dê um anúncio aí, um aviso para o pessoal do interior de São Paulo, né? Que não tem praia, né? Vem agora a virada do ano, férias. Tudo bem com vocês aí do interior? Tudo bem aqui com o pessoal de Santos também, né? Queria conversar com vocês, porque sabemos que nós somos as cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano de todo o nosso Brasil. Mas somos mais do que isso, né? Temos praias incríveis, uma orla linda, mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feira de artesanato, gastronomia, festivais, shows e muitas outras atrações, hein?
com uma queima de fogos do final do ano, hein? A campanha Redescubra de Santos vai mostrar para todo o Brasil a nossa rica história, a nossa rica cultura, a nossa natureza exuberante e vai mostrar que Santos é excelente destino durante o verão e também todo o resto do ano, com opções de lazer para todas as idades. Além de trazer turistas, vai gerar oportunidades, renda e emprego para a população. Santos continua crescendo e está no caminho certo. Quer saber mais? Acesse turismosantos.com.br. Quero agradecer demais, Emílio, a sua postura sempre muito profissional, um gentleman. Ouviu aí hoje um candidato a postulante à presidência do Santos, Ricardo Agostinho, que já participou de suas eleições. Vai no dia 9. Emílio tem na sua cabeça a sua concepção, tem na sua cabeça aí quem, para ele, com certeza é o melhor candidato, mas é importante ouvi-los, né? Porque o Santos é um produto interessante do nosso esporte, é uma das marcas mais fortes do mundo, quiçá uma das 5, 6 marcas mais conhecidas do mundo. O Santos que tem um histórico maravilhoso, já parando guerras, tem a marca que eu mostrei agora aqui do Pelé, e não dá para deixar. O Santos precisa pensar profissionalmente, né, Emílio? Exatamente. A gente precisa ouvir. Eu fiquei aqui mais calado como santista, fanático, quis ouvir a proposta, como a gente quer ouvir de todos. Aqui, participe à vontade, Emílio. Sim, não, mas eu gosto de ouvir para saber o que o candidato está propondo, né, para a melhoria do Santos, para retorno dos seus tempos, né, áureos. E é importante isso, né, a gente pensar num Santos vencedor novamente, exato, ganhando títulos, que faz tanto tempo, né? A gente está fora do mercado, né, de títulos. E foi sempre um prazer comparecer aqui. Agradeço o convite, Eduardo, Virgínia, os ouvintes e internautas. Só lembrando, quem precisar de um grande advogado aqui, indicação do nosso Ponto a Ponto, Rádio Star News, o Sport News também. Como é que faz aí entrar em contato com o doutor Emílio Puimi, que impressiona muita gente, viu? Os nossos ouvintes têm elogiado muito, né, Virgínia? A gente tem alguns aqui, vários, os nossos participantes, na grande maioria, todos são muito bons, mas tem aquelas figuras que têm um carisma diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, doutor Emílio, muita gente comentando, doutor Roberto na Ponta da Praia sempre elogia a sua postura, ele diz que a sua figura é muito plácida, né, e quando passa as explicações, isso é importante, né? Nosso Ailton Cláudio Ribeiro, também muito elogiado pelos nossos ouvintes de todo lugar aqui, né? Maurício Franco, né? O Maurício Franco, que já foi um profissional da Caixa Econômica em Brasília, foi nosso secretário municipal de finanças. Então, eu fico muito feliz, né, de ter essas pessoas passando e desfilando aqui no nosso programa, enriquecendo, né, não somente o nosso programa, como a nossa cultura também. Toda vez que eu ouço o Emílio, eu presto atenção, eu enriqueço um pouco mais e é importante a participação. Obrigado, Emílio, nos ajudou a construir hoje um programa que começou assim meio corrido, né, pelo horário, né, por conta do atraso do nosso candidato a participar do programa de hoje, o Sport News, o Ricardo Agostinho. Quem quiser falar com você, o seu contato? 13 WhatsApp, telefone, e pelo e-mail, emiliopuimi@hotmail.com. Pronto, está aí, a dica está dada. E como amanhã é sexta-feira, Santos, Atlético Paranaense e Santos, qual será o resultado desse jogo? 3-0 para o Santos. Eu acredito. O Santos venceu Palmeiras fora de casa, 2-1. O Santos venceu em Brasília o Flamengo, 2-1. Por que não pode vencer o Atlético Paranaense também, né? Para dar aquela aliviada, né? Aí eu vou falar para o meu amigo Marcelo Fernandes. Marcelo, ganha só domingo. Só domingo. Ganha só domingo. Aí no outro jogo eu falo para ele, ganha só. Mas fundamental ganhar domingo. Para a gente ficar tranquilo. Exato. E salvo. Marcelo, eu sei que você não tem apreço e não está preso a figuras, não está preso ao cargo, mas a dificuldade é grande, mas mandar uma mensagem para você. Otimismo, capacidade, junta aí o Galo, o Claudio Miro, todos aqueles que colaboram com você, o elenco, forçar isso aí para o Santos conseguir colocar o coração na ponta da chuteira para salvar o Santos no domingo. Não é isso, Emílio? Marcelo é o cara. É isso aí. Vá com fé e com força para tirar o Santos dessa situação difícil. Gente, obrigado, Virgínia. Vamos embora. Parabenizando a todos que participaram. Peço desculpas, muita gente participa e vai descendo aqui. Eu não posso dar o nome de todo mundo, até porque vocês perceberam que o nosso convidado hoje teve que colocar um certo ritmo rápido para poder participar, pois ele tinha um compromisso lá na Vila Belmiro também. E repetindo, hein? Marcelo Teixeira, da chapa número 5, e o Maurício Maruca também foram convidados. Estamos aguardando aí que eles possam se pronunciar para participar. Se não participaram,
A porta ficou aberta aqui e ficará aberta para todos sempre. Tchau, gente. Continue conosco com a Rádio Star News. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.